Bom, antes da gente terminar o nosso bate-papo, queria falar sobre Parmeira com você. Palmeira. Cara, pra você, o Paulo Nobre, ele é um dos responsáveis, ou responsável pelo que o Total. Palmeiras tá vivendo hoje? Total. Quando ele assume a seleção brasileira, o Palmeiras é quase a mesma coisa. Até um detalhe. Pronto. Pronto. É clubista mesmo. Um detalhe, assim, até para deixar claro. O Paulo eu conheci em 97. Ele já corredor de rally, já apaixonado. A gente se conheceu no aeroporto em Congonhas. Ele se apresentou, conheci de nome, Palmeirinha e tal. E aí temos vários amigos em comuns e criamos uma amizade muito legal. Quando ele começou a ter legítimas aspirações políticas, a gente conversou bastante, várias vezes, né? Almoço, café da manhã e tal, enfim, papos muito legais, até com amigos em comum também, às vezes só eu e ele. E ainda falei, Paulo, eu vou te dizer uma experiência própria, tá? O futebol me deu amigos presidentes, me deu presidentes que me processaram, inclusive o Mustafa Contursi, na época alinhado a ele, e o Nabi Abichedi, o Eduardo José Fará, enfim, outros presidentes, não cabe aqui. E assim, eu espero não brigar com você. E foi a pessoa com que eu mais briguei, fora os que me processaram no futebol. Mas por causas justas, tá? E acho, então, para dizer que eu sou muito próximo a ele, já fui mais, já fui menos, teve momentos de brigou e tal, mas enfim. Ele foi fundamental nesse processo. Porque o Palmeiras não tinha dinheiro, não tinha time. Tinha acabado de ser rebaixado quando ele assumiu em 13. Quase rebaixado de novo, com um time ainda pior em 14. Mas não fosse ele injetar 150 milhões do dinheiro dele. Mas ele tem muito, sim, ele tem muito por mérito dele, da família dele, do pai dele e tal. Ele botou 150 milhões de reais no Palmeiras que não tinha dinheiro. E aí, com planos de governança, de gestão e profissionais competentes e gente do clube também competente, ele foi melhorando o time, o clube, primeiro o clube, depois o time, claro. A Crefisa foi fundamental quando entrou em janeiro de 2015. Aí problemas do Paulo com o Walter Torre da W Torre, que eu até tentei fazer o meu campo. Crefisa e Palmeiras nunca tentei fazer meu campo, mas enfim. E aí criou problema na sucessão com o Maurício Gagliotti, uma pena, porque eu conheço também o Gagliotti há mais tempo que eu conheço o Paulo. O Gagliotti era meu amigo favorito de jogar futebol. Eu conheço o Gagliotti há mais de 30 anos também de jogar bola. E vários amigos em comum também. E depois a Leila. Enfim, o Palmeiras não estaria hoje sem a Crefisa, sem a Leila, claro. Sem o Gagliotti que fez essa transição, mas principalmente sem o Paulo. Você me pediu melhor presidente entre os três, e estou aqui falando, sou amigo do Paulo, do Maurício há mais tempo que o Paulo. Sou amigo do Paulo. E não é só porque ele botou 150 milhões que o Gagliotti não tem, poucas pessoas têm. Nem a própria Crefisa, nem a Leila, as empresas dela. Mas assim, eu coloco primeiro o Paulo, depois o Maurício, depois a Leila. Tá? A Leila é fundamental como patrocinadora, como presidente eu tenho algumas discussões, alguns outros méritos, né? E até dessas discussões, o avião é dela, das empresas dela. Das minhas empresas. Assim, e tá de boa. Valores cara. assustam. Exato. Os valores assustam. Mas, por exemplo, eu brigava com o Mustafa quando. Não é brigava. Até porque eu não tenho essa pretensão, eu não sou sócio, sou torcedor. Aliás, eu e meu pai sempre fizemos questão de não sermos sócios. Porque a gente quer ser apenas o que é mais importante na minha vida, ser palmeirense. Não sócio de carteirinha do Palmeiras. Né? Nossa, que deve ter oferecido pro seu pai, pra você. Mas sim, né? várias vezes, e agradeço muito, mas não. Porque a gente já é metido mais do que deveria como jornalista na política, mas ok. E assim, o Paulo foi um baita presidente, se não um maior presidente. Com os problemas que tem, que eu sei alguns, e não vou aqui também externar, com algumas discussões que a gente teve, que eu acho que eu tinha mais razão do que ele, mas enfim, também não vou externar. Mas enfim, o Palmeiras não estaria se não fosse o Paulo e também a Crefisa. Não são excludentes, fazem parte de um longo e correto processo. Entendi. E rolou um movimento da Leila Pereira de quitar a dívida com o Paulo Nobre. Isso acabou afetando um pouco o caixa do Palmeiras na busca por reforços. Deixar a independência e tal. Eu acho que também... O que aconteceu? Isso foi uma forma de também deixar o Paulo um pouco... Exato. Sim. Isolado. É uma escolha que eu não teria feito. Entendo alguns interesses políticos e pessoais para essa escolha, até administrativos, né? Uhum. Mas eu lamento. Até porque realmente o Paulo botou de coração. Eu sei, porque conheço a figura, não é porque é meu amigo. Porque eu conheço. Olha que eu já falei, briguei bastante com ele na época da presidência. Uma série de motivos. Certo. Não precisava. Podia ter sido feito de uma outra maneira. Mas quiseram fazer, fizeram.